Você abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Glórias a Deus. Para meditarmos nesta palavra que Deus trouxe ao nosso coração, nós teremos o desejo de partilhar com a igreja esta palavra profética para as nossas vidas. Amém? Capítulo de número 6 do livro de Daniel. Você encontrou? Diga amém. Eu vou estar lendo alguns versos, irmãos, estejam acompanhando aí, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele, sobre esses 120, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, noiva do Cordeiro, esta passagem bíblica nos fala a respeito de uma passagem de cova, nos fala de luta, de tribulação. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos a respeito do livro, não somente do livro, mas da pessoa de Daniel. Daniel, sem dúvida nenhuma, é um dos homens de Deus que mais nós admiramos, um dos mais admirados da Bíblia. Alguém que você não consegue encontrar, ou há dificuldades para nós de encontrarmos alguma coisa negativa vinda de Deus para este homem. Deus escolheu Daniel desde quando ele era jovem, quem sabe adolescente. E Deus, quando o escolhe, é algo voluntário também da parte de Daniel. Daniel tem uma chamada, sim, mas há algo voluntário da parte dele em querer agradar a Deus. Havia algo em Daniel, um desejo nele, de agradar a Deus. Ele nunca se importou, mesmo novo, mesmo no início da sua trajetória, em agradar a homens. Daniel era alguém que tinha convicção. Daniel era alguém que você e eu, com certeza, gostaríamos de andar ao lado. Daniel era um homem de Deus que nós desejaríamos, se fosse no nosso tempo, de estar ao lado dele. Talvez se ele fosse um pastor, desejaríamos congregar aonde ele pastoreasse, porque era alguém que tinha integridade, era alguém que tinha caráter. E uma das características, obrigado, meu irmão, uma das características que Daniel tinha era o caráter. Daniel demonstrava o seu caráter ao recusar-se a agir de forma incorreta diante de reis ou de qualquer um que seja. Ou seja, para ele o valor de agradar a Deus era maior do que qualquer fama ou qualquer algo que ganhasse de reis ou de qualquer pessoa que tivesse poder nessa terra. Era alguém que podia ser chamado de um verdadeiro cristão nos dias de hoje. Alguém que não se importava com a direita ou com a esquerda. Não se importava com o ambiente que estava. Daniel simplesmente se importava em adorar e agradar a Deus. Era isso que Daniel queria. Daniel tinha também uma competência diferenciada. Veja, os reis se ofereciam, até queriam pagar para que ele desse uma consultoria a respeito dos seus problemas. Ou seja, Daniel era alguém que era chamado até pelo ímpio. Daniel era alguém que, além das pessoas que estavam com ele e amavam a vida dele, ele se destacava para aquelas pessoas que nem Deus conhecia. As pessoas começaram a entender o tamanho do Deus que Daniel servia através da postura de Daniel. Daniel era alguém que tinha isso de Deus. Daniel tinha convicções. Daniel era alguém convicto. Ele não ficava em cima do muro. Diz aí para o teu irmão, não fique em cima do muro.
Daniel não ficava em cima do muro. Acontecesse o que acontecesse, Daniel tinha uma posição, uma postura e tinha uma fé em Deus, que independente da situação e do problema, nada abalaria o relacionamento dele com Deus. Daniel era alguém assim. Era alguém que tinha coragem. A coragem de Daniel era admirável. Daniel não tinha receio ou medo de nada, porque sabia o Deus que estava cobrindo a sua vida. Daniel tinha convicção do tamanho do Deus que servia, por isso a coragem era algo que estava dentro dele. Porque ele sabia que além de qualquer situação, Deus sempre esteve no comando de todas as coisas. Daniel era alguém compromissado. Compromisso esse que muitas vezes nós não temos. Compromisso com Deus que Daniel tinha, que muitas vezes nós não temos. Pastor, como assim nós não temos? É isso mesmo. Muitas vezes o compromisso que Daniel nos mostra com Deus, nós não temos. Nós não temos o compromisso que Daniel tinha. Porque por muito menos do que Daniel passou, nós somos capazes de esquecer aquilo que vivemos ou passamos com Deus. Mas calma, este mesmo Daniel só era desta forma, sabe por quê? Vamos voltar ao texto bíblico. Olha só o que diz lá, logo no início da leitura que fizemos. Capítulo de número 6. Pareceu bem ao rei constituir sobre o reino os sátrapas, que tivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes. Dos 3, Daniel era um. E dos 3 que mandavam em tudo abaixo do rei, Daniel se destacou entre eles. Mas olha que interessante, caráter, coragem, tudo isso Daniel tinha, mas sabe por quê? Olha o que o texto diz. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes outros presidentes e dos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Irmão, levante a sua mão em nome de Jesus. Você vai se destacar não porque você tem capacidade, você vai se destacar não porque você chegou lá, não porque você tem, não porque Deus te deu. Você vai se destacar no reino de Deus, onde quer que você vá, porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. Levante a sua mão e adore, porque o Espírito Santo é o que faz a diferença na vida de um cristão verdadeiro. Se você tem o Espírito Santo, pode acreditar que vai acontecer um milagre na tua vida, porque aquilo que rege a nossa vida se chama Espírito Santo de Deus. Então erga a mão e adora, porque o Espírito Santo está aqui esta noite, está sobre a nossa vida e está sendo adorado e exaltado para a glória de Jesus. Querido, ele só era o que era por causa do Espírito de Deus. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel tinha nele o Espírito Santo, e é por isso que nós aguentamos tantas coisas juntos com Cristo, por causa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é o que muda toda a história. E Daniel tinha esse Espírito excelente sobre a sua vida. E enquanto Daniel adorava, e o Espírito estava nele, e Deus se concretizava nele, o projeto de Deus começara a acontecer na vida de Daniel. O Espírito Santo estava movendo as coisas. Então, quando nós achamos que está tudo parado, eu quero te dizer uma coisa: os céus estão se movendo para que os projetos aconteçam na tua vida. Talvez você está aqui pensando, Deus, está parado, aquele projeto, aquelas promessas, onde estão? Eu quero te dizer, aguarde e fica firme no Senhor, porque as promessas do Senhor estão se concretizando. Enquanto Daniel estava trabalhando para Jesus e o adorando, no coração do rei subia a exaltar a vida de Daniel, mas Daniel só iria ser exaltado porque Deus estava ordenando. Então levante a sua mão, há uma ordem de Deus aqui sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, e quando Deus ordena, acontece. Então vai adorando e exaltando, porque o projeto ainda está de pé. O projeto de Deus ainda está de pé, porque o Espírito excelente está sobre a nossa vida. O Espírito Santo é quem muda todas as coisas. Veja que Daniel adorava, e no coração do rei subiu exaltar a Daniel. Daniel não foi constituído um sátrapa. Daniel foi constituído um dos presidentes.
Daniel chegou a um nível que ele estava abaixo do rei. Ele chegou a um nível de tomar decisões. Ele chegou ao nível de assinar decisões. Quem dava o decreto era o rei, isso não mudou. Mas o decreto já chegava pronto, e nós vamos ver aqui no texto. Já chegava pronto, assinado pelos 3 presidentes. E Daniel era um deles. O único que adorava ao Deus vivo era Daniel. E veja, o projeto de Deus em exaltar Daniel estava correndo. Mas ao mesmo tempo que o projeto de Deus corria, as garras do inimigo também estavam aparecendo para travar a vida de Daniel. Então sabe o que eu entendo? Eu entendo que quando eu e você estamos adorando, quando você e eu estamos exaltando, o projeto de Deus está se desenhando sobre a nossa vida, vai acontecer momentos em que se levantou contra Daniel, que é alguém que tinha um espírito excelente, assim como eu e você também temos, chamado Espírito Santo. Se ele está em nós e sobre Daniel veio um levante, mesmo Daniel não tendo culpa de nada, não espere muito menos aqui desse tempo. Porque Daniel tinha culpa? Não. Nós iniciamos aqui dizendo que há dificuldade de encontrar algo errado, ou algo que Daniel tenha feito errado. Mas o levante veio sobre a vida dele. O projeto de Deus estava se desenhando e o inimigo tentando atrapalhar. O projeto de Deus estava tentando se concretizar e o inimigo tentando esbarrar aquilo que Deus tinha para ele. Mas no final eu quero que você entenda que o projeto de Deus é maior do que qualquer levante do inimigo sobre a tua vida. O projeto para a tua família de Deus é maior do que o projeto do inimigo para destruir. O projeto de Deus é maior com cura sobre a tua vida do que o inimigo para colocar enfermidade, porque o Senhor é poderoso. E nós que esperamos nele temos vitória. E quando avançamos no texto, nós encontramos aqui que eles não tinham do que pegar a vida de Daniel em falha. E o texto é claro, Daniel não estava fazendo nada. Ele simplesmente estava sendo honrado pelo Deus que servia. E quando nós estamos sendo honrados, irmãos, vai acontecer levante sobre a nossa vida. Pastor, o senhor está profetizando levante? Não, estou lhe contando algo que está na Bíblia. Pode haver levante sobre o teu ministério, sobre a tua vida, mas qual é a diferença? A diferença é você viver como Daniel viveu. Quando Daniel enfrentou os levantes, ele não desistiu, ele não deixou de adorar, ele não deixou de exaltar, não. Quando o levante vinha, ele ia orar, ele ia buscar a Deus e falar: Senhor, estão se levantando contra teu servo, mas não tem problema, eu continuo confiando em ti. Diz aí para o teu irmão, continua confiando em Deus. Continua confiando em Deus, irmão. Irmã, continua confiando em Deus. Quem falou para você que não vai acontecer? A Bíblia vai dizer que eles estavam desgostosos com Daniel. Quem estava? Eles. Os outros 2 presidentes queriam tirar Daniel dali. Porque a trevas tem divisão com a luz. E quando há uma luz e 2 trevas, a luz vai prevalecer. Então a trevas não aguenta e queria expulsar a luz dali. E eles armaram contra Daniel, mentiram a respeito da sua vida. Disseram que ele havia concordado com o decreto. Olha o que o texto diz. Então eles se levantaram contra Daniel e entre eles disseram: olha, se ele não falha nunca, ele é fiel demais ao rei e aos seus princípios, vamos pegá-lo na sua lei. Vamos pegá-lo na sua fé. E muitas vezes é isso que o inimigo tenta fazer conosco, irmãos. Ele tenta nos pegar na nossa fé. Ele tenta abalar a nossa fé. Aí vem a enfermidade para tentarmos duvidar de que Deus está no negócio. Aí vem problemas para tentar nos tirar do caminho. Vem situações para tentar nos esmorecer, para tentar mostrar que a nossa fé é falha.
de que Deus não está respeitando a fé, que Ele mesmo diz que tudo que é possível ao que crê, e eu creio que tudo é possível ao que crê, e se eu continuar crendo, as coisas erradas e as coisas que sobreveem sobre a minha vida terão que cair por terra, porque aquele que crê em Cristo tem vitória, aquele que parte para o alvo tem vitória, independente da situação adversa, continua acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. E ele continuou adorando. E eles não haviam falha, não encontraram falha em Daniel. O que houve? Se juntaram na mentira. Porque o inimigo é assim, ele não consegue na verdade, porque a verdade é Cristo. E aí ele vem na mentira, na calúnia. E aí eles levantaram uma petição, fizeram um decreto, chegaram para o rei e disseram: rei, todo mundo já aprovou o decreto. Pode assinar. O rei, no seu ego inflado, assina o decreto, entendendo que até Daniel havia concordado. Porque quando ele coloca os 3 para coordenar, os 2 das trevas se uniram e falaram: vamos apresentar o decreto e vamos colocar uma lei. Que ninguém pode adorar a outro Deus senão ao rei por 30 dias. Daniel recebe esse decreto, vai lá nos 2 presidentes, que eram seus parceiros, e começa a discutir com eles. É isso que Daniel faz? Não. Daniel não discute com os que o caluniaram. Daniel não vai até eles e fala: por que vocês mentiram? Daniel não vai até o rei, dizendo: não, rei, por que o senhor assinou a minha assinatura? Por que o senhor não me ligou? Por que o senhor não veio falar comigo para perguntar se eu estava de acordo? Não, eu não estou de acordo, não. Daniel não faz isso. Daniel entende que toda calúnia, toda difamação e toda situação contrária só cai debaixo da oração. Você crê assim? Então levante a sua mão. Está aqui uma lição de Deus para as nossas vidas. Toda treva só cai debaixo de oração. Então levante os teus joelhos, ou melhor, coloque os teus joelhos no chão e comece a orar, porque a calúnia vai cair por terra, a difamação vai cair por terra, o mau gosto vai cair por terra, o sentimento contrário vai cair por terra. Através da oração a vitória vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Levanta a mão e adora em nome de Jesus. Daniel sabia do segredo, é só orar. Daniel sabia que não adiantaria discutir com eles. Irmã, tem hora que não adianta discutir. Há momentos e há situações que não adianta ficar discutindo. Não adianta ficar debatendo. Não dá para se debater com trevas. Contra trevas se ora. Você crê, irmão? Contra trevas se ora, do mal cuida Deus, em nome de Jesus. Não gaste o seu tempo discutindo com as trevas, gaste o seu tempo orando e falando com o teu Senhor, porque Ele é poderoso para te dar o escape. Daniel então vai orar e apresenta a quem? A Deus. Diz: olha, Senhor, não posso mais falar contigo. Estão querendo impedir o nosso relacionamento por 30 dias. E Deus permite uma cova para este homem chamado Daniel. Deus permite que Daniel vá até o fim da provação. Sabe o que eu entendo? Que muitas vezes o livramento vem só no final da história. Às vezes nós pedimos o livramento, queremos que Deus nos livre agora, mas Deus tem um projeto para nós passarmos. Deus tem um tratar conosco. E tem que ir até o fim, porque enquanto não chegar ao fim, não vai ter a vitória que Deus tem para a nossa vida. Você está entendendo? Porque a vitória de Daniel ao sair da cova foi muito maior do que se ele não tivesse entrado na cova. Olhe, a Bíblia vai dizer que quando lançam Daniel na cova, tiraram tudo de Daniel. Queriam tirar até a vida. Só não tiraram uma coisa: o relacionamento que ele tinha com Deus. O relacionamento que Daniel tinha com Deus, isso ninguém tirava. Ninguém conseguia tirar. Daniel vai e ora, faz questão de abrir a janela e orar. Parece que põe até um cartaz, dizendo aqui: estou orando. Faz nenhuma questão de esconder. A vida dele era a mesma.
Porque Daniel tinha uma decisão a tomar. Ou ele seguia os princípios do rei, ou ele seguia os princípios que ele aprendeu desde menino, que era adorar ao Senhor e somente a Ele dar glória. Daniel toma a decisão, não tutibia muito tempo. Daniel é rápido na decisão. Há momentos, irmão, que nós temos que ser rápidos na decisão. Não pode ficar pensando demais. Sem momentos de indecisão. Há momentos, irmãos, que não tem como ficar indeciso. Você tem que tomar uma posição. E essa posição tem que ser aquela que vai agradar e fazer a vontade de Deus. Há pessoas que são tão indecisas que a cor preferida delas é o xadrez. É verdade. Vou repetir. Para que você, tomara a Deus que você não se identifique. Tomara, Jesus. Oxalá você não se identifique com isso. Mas há pessoas que são tão indecisas que a cor preferida é o xadrez. Queridos, reino de Deus. Deus no controle. Há momentos que você tem que tomar decisão e não dá para ficar pensando se é, se não é, se vai, se não vai. Dobra teu joelho, adora a Deus. Senhor, eu estou contigo e vamos até o final. Porque o Senhor é o dono da minha história e da minha família. O Senhor é o dono do meu ministério, o Senhor foi quem me chamou, foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, é Deus quem te capacita. Então para de indecisão, segue adorando e exaltando e continua a trabalhar para Jesus, irmão. Continua a buscar o Senhor. Tem gente que pede tanto sinal para saber se é isso mesmo, que vai parar no farol da rua, de tanto sinal que tem. Meu Deus do céu, Deus está no comando. Chega de indecisão. Levanta, sacode a poeira. Ergue, estufa o peito, chama o Espírito Santo para si e diz: Senhor, me capacita, porque grande é a caminhada, mas eu estou contigo até o fim. Vamos caminhar. As situações adversas chegam, mas o Senhor está no comando. O problema se levanta, a calúnia se levanta, a difamação se levanta, as pessoas se levantam contra, vão falar de você, mas não se preocupe, agrade ao Senhor e a terra prometida será tua. Diz aí para o teu irmão: vai passar, vai passar. Tem hora que o vento vem, sacode, parece que o barco vai cair. Não, mas não vai cair não. Não vai cair, a hora que você menos esperar, você vai avistar Jesus chegando em meio à tempestade, e Ele é o dono do mar, Ele é o dono da tempestade, é Ele quem manda em todas as coisas, e vai chegar o momento em que Ele vai cessar a tempestade, e você vai adorar em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer que Daniel entra na cova. Deus livrou ele da cova? Não. Às vezes Deus não nos livra de um tipo de enfermidade, mas Deus nos cura da enfermidade. Às vezes Deus permite não acontecer a enfermidade. Isto cabe a Deus, é segredo dEle. É Ele quem define. É Ele quem está no comando. Pode acontecer ou não, mas em todas as situações, Deus tem poder para resolver a situação. Nós precisamos ter posicionamento. Estar de pé. Aliás, me subiu a passagem de Josafá, quando ele levanta um dos levitas, e ele diz assim: Josafá, está de pé. Ele diz isso: fica de pé e olha o livramento que Deus tem para a vida do povo e para a tua vida. Querido, fica de pé, levante a tua mão e adora, porque o Senhor tem livramento para a tua casa, para a tua família. Ah, mas a porta se fechou, calma, Deus tem porta aberta para a tua vida. A enfermidade chegou na minha casa, calma, o Senhor tem cura e milagre para a tua vida. Deus, Ele sempre tem um escape para aqueles que nele esperam. Daniel entra na cova. E olha o que é o projeto de Deus. Com certeza, se ele tivesse ido brigar com o rei, ou conversar com o rei, de repente uma reunião com o rei, falar: ô rei, me enganaram aí, enganaram o senhor. Teve problema, eu não assinei nada. Mentiram. Talvez até o rei pudesse resolver a situação de uma outra forma, não sei. Mas Daniel não fez isso. Porque se ele tivesse feito e o rei desfizesse aquilo,
Ok, seria também uma grande bênção. Daniel não iria para a cova. Mas quando Daniel vai para a cova, você entende que o pensamento de Deus é bem maior que o nosso? Você entende que os caminhos do Senhor são diferentes do nosso? Enquanto nós iríamos lá no rei dizer que mentiram a nosso respeito, Daniel estava aguardando para ver o livramento de Deus sobre a vida dele. Porque Daniel havia vivido pouco tempo atrás o livramento que Deus havia dado aos 3 jovens que vieram com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Haviam saído da fornalha e Daniel sabia, e toda aquela história estava no meio da província. Então, coisas que aconteceram, Daniel sabia que poderia também acontecer com ele. Se não acontecesse, aconteceria como os jovens disse. Sabe tu, ó rei, que Deus pode nos livrar, mas se ele não livrar, mesmo assim não negaremos o nome do nosso Deus. Daniel entrou na cova com este propósito: se Deus me livrar, amém. Se não livrar, o meu relacionamento com ele vai ser da cova para o céu. Mas eu não vou negar aquilo que Deus me deu. Eu não vou negar a essência que Deus tem para a minha vida. E ele entra na cova. E olha o milagre. A história vai dizer que Daniel passa a noite na cova, leões ferozes, famintos, mas eles não conseguem atacar a Daniel. Há muitos relatos e pensamentos nossos de o que aconteceu naquela madrugada, né? Se nós perguntarmos aqui, fizermos uma pesquisa a todos os irmãos, cada um vai dizer alguma coisa que acha que aconteceu ali. Uns vão dizer que foi um culto do manto, outros vão dizer que Daniel era tão espírito que os leões não cheiraram a carne, outros vão dizer que Daniel realmente deitou em meio aos leões, outros vão dizer que os leões ficaram cegos, perderam o olfato. Cada um tem uma imaginação, porque a Bíblia não nos diz o que aconteceu naquela madrugada dentro daquela cova. Só diz uma coisa: que em meio àquela cova, o Senhor tomou a vida daqueles leões, porque Deus formou os leões. Os leões não atacaram a Daniel, e na madrugada, ao amanhecer o dia, o rei pergunta: Daniel, tu está aí? Daniel diz: vive, ó rei, para sempre. O meu Deus, oh glória. Querido, o milagre é muito maior do que se ele não tivesse entrado na qual. Você está entendendo? Essa situação que você está passando vai ser muito maior o testemunho de quando Deus curar a tua vida, quando Deus livrar desta situação, quando Deus desenrolar este rolo. Você pode ter certeza que vai ser um testemunho muito maior do que se você não tivesse vivido essa situação. A Bíblia vai dizer que ele diz: o meu Deus não permitiu que os leões me atingissem. E olha o decreto: sem que Daniel colocasse a mão, aqueles que o traíram foram para... Sabe o que me sobe ao coração? A história de Esther, Mordecai. Você lembra da história? Enquanto era Amã, o nome do inimigo, acho que era Amã, se não me falha a memória, estava procurando fazer uma forca para Mordecai. Ao final da história, você conhece tanto quanto eu a história, ao final da história, Mordecai foi honrado por Amã, e Amã foi para a forca que ele construiu para Mordecai. Sabe por quê? Deus é perito em mudar a história, meu irmão. Deus é perito em mudar toda a história que o homem trama, que o inimigo trama. O inimigo coloca uma história, aí Deus vai lá e muda toda a história. Tentaram matar Moisés, Deus foi lá e mudou a história. Morreram várias crianças. Moisés foi criado dentro do palácio. O inimigo achando que estava tudo bem, e o libertador usado por Deus estava dentro do palácio, comendo das comidas do palácio, estudando dentro do palácio, tendo a sabedoria dos faraós. E Deus fazendo tudo sendo mudado, através do poder que só Ele tem, que é de mover todas as coisas. Então calma. Se não está do jeito que você quer, é porque ainda não chegou o final. Mas a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o princípio
Então levante a sua mão. Eu profetizo um final de vitória sobre a tua vida. Eu profetizo um final de vitória sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo um final de vitória sobre o teu ministério. Eu profetizo um final de vitória sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida sentimental. Não vai ficar do jeito que está. A vitória e milagre para a tua vida em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando o rei entende que Deus agiu na vida de Daniel, milagrosamente, porque, irmão, que milagre. Que milagre. Daniel passaram uma madrugada em meio aos leões ferozes. E de manhã, quando o rei vai chamar por ele, ele está lá intacto. Uma cova, irmão. Homem não consegue explicar isso. Porque uma cova de leões não tem local para você se esconder. Uma cova não tem aonde você ficar no alto, não tem uma árvore muito grande para você subir onde um leão não alcança. Não existe isso. Uma cova é um local que não tem saída. Não tinha para onde Daniel sair se não fosse algo milagroso da parte de Deus. E o rei entende isso. E o rei é obrigado a confessar que o Deus de Daniel é o Deus que dá livramento ao seu povo. É o Deus que cuida do seu povo. O rei escreveu aos povos, nações, homens e todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aí eu te pergunto, o teu orgulho é fazer com que o nome do Senhor seja exaltado ou o teu nome? Porque esse é o nosso ego, esse é o nosso orgulho. Para que nós estamos aqui? Para suportar o projeto de Deus e que ao final a minha resistência em Deus faça louvores ao nome e engrandeça o nome de Deus ou ao nosso? Porque muitas vezes, irmão, honrar o nosso próprio nome é maior do que honrar o nome de Deus. Às vezes eu discuto com pessoas para honrar e dizer, não foi eu que disse, não sei o quê, não é isso, não é isso, não é isso, querendo honrar o meu nome. Isso é bom, não é ruim. Mas há momentos em que é preciso deixar o projeto de Deus se cumprir. Porque o final do projeto vai ser muito maior o milagre do que se você não passar por ele. Quando João Batista manda os seus discípulos, ele diz, é preciso que Deus cresça e eu diminua. Será que nós como igreja estamos tendo esse sentimento? De que Deus realmente cresça e nós diminuamos? Ou será que nós falamos da boca para fora, mas queremos crescer também? Se tem alguém que você não deve disputar espaço, o nome desse alguém se chama Jeová. Espírito Santo, Jesus, que não dispute espaço com Jesus, porque isto é mandamento, ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que João Batista, que foi testemunhado pelo próprio Jesus, dizendo que nascido de mulher não há profeta como ele, ou maior, diz o seguinte, é preciso que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, nem de amarrar e nem de desatar. Eu não sou digno nem de encostar nas suas sandálias. Sabe por quê? Porque é melhor que Deus cresça e nós venhamos a diminuir. Porque o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa o projeto de Deus acontecer na tua vida. Porque quando o projeto de Deus acontece segundo a vontade de Deus, o milagre é maior do que você imagina. O decreto foi, agora todos, sabe aqueles que se levantaram contra Daniel? Sabe aqueles que disseram isso? Mente, fala que ele assinou também, que aí a gente já mata e já morre mesmo, já vai com o Deus dele embora. E acabou o assunto e fica tudo certo. Esses mesmos, via decreto, olha o que o rei diz. Olha a proporção disso. O rei diz assim, olha, faço um decreto pelo qual em
todo o domínio do meu reino, ou seja, todos estes homens que se levantaram contra Daniel, que não acreditavam no Deus de Daniel, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Querido, quem falou isso aqui foi um rei ímpio. Foi um rei que não tinha a credulidade que Daniel tinha. Mas este rei, ao ver o agir de Deus na vida de Daniel, decreta que todos teriam que tremer e temer o Deus de Daniel. E declarou que o reino deste Deus não tem fim. Fala muito mais verdades do que muitos que dizem que adoram a Deus nos tempos de hoje. Este rei ímpio fez um decreto muito mais, ou aliás, verdadeiro, coisa que muitos, infelizmente, da nossa geração não têm sido verdadeiros com Deus. Levante a sua mão, que Deus nos guarde de sermos pessoas infrutíferas e com inverdades perante o nosso Deus. Que Deus nos use sempre na verdade. Que o teu ministério esteja debaixo da potente mão de Deus. E que o Senhor floresça o teu ministério como floresceu a vara de Arão. E que você possa florescer. Que o teu ministério possa dar frutos. E que você possa declarar que só o Senhor é Deus na tua vida. Deus te abençoe e te guarde.